Olá, amigos! Quanto tempo? Eu estava em viagem, por isso sumido, mas estou aqui de volta. E aí, como foi de jogo hoje da seleção? Festejaram bastante? Torceram pelo Brasil? Gritaram gol? Festejaram? Enquanto isso, os políticos estão tramando, votando emendas para cada vez mais comunizar o país, escravizar os brasileiros, doar as nossas terras, as nossas riquezas para os estrangeiros. E eu vou mostrar vídeos para vocês aqui, eu vou mostrar alguns áudios, eu vou mostrar algumas coisas aqui que vai tirar a alegria da vitória da seleção brasileira para muita gente aqui. Pena que o nosso alcance aqui é limitado. Normalmente os meus vídeos ele é visto pelas mesmas pessoas. Infelizmente são os mesmos que vêm, né? Esses vídeos não circulam, não saem desse âmbito aqui, desse nicho aqui da internet, né? Pena que a maioria não assistem esses vídeos, é lamentável essa situação. Por isso é muito importante que você seja um propagador, que você seja um comunicador, que você seja um informante, que você, enquanto assiste um jogo da seleção com os seus amigos, fale de política, porque o assunto é extremamente grave. O Brasil não é mais dos brasileiros. Falta apenas avisar aos brasileiros. Quando isso acontecer, o aviso não será assim. Jamais vocês verão alguém entrar em rede nacional e falar assim, Brasil, vocês não são donos mais do Brasil. Isso não vai acontecer, tá? Os brasileiros vão descobrir da seguinte forma: quando bater um estrangeiro aí na porta da sua casa falando, você vai ter que dividir sua casa comigo. A sua propriedade agora é do Estado. Essa propriedade agora... E não vai acontecer assim, da pessoa bater na porta e falar assim, você vai ter que dividir sua casa comigo. Não é assim também. Sabe como que vai acontecer? Todo ano não aumenta o IPTU da sua casa? Todo ano não tem aumento? O emprego não está diminuindo? Muita gente não está perdendo emprego? Muita gente não está com as contas atrasadas? Tem pessoas, você que está 1 ano de IPTU acumulado, 2 anos, 3 anos, a sua casa vai a leilão. E aí, vai para a mão do Estado. E aí o estrangeiro vai lá e toma conta. É dessa forma que vai acontecer. Tá? Não vai chegar ninguém batendo aí na porta da sua casa para falar assim, agora você vai ter que dividir comigo, agora ela é minha. Não, não é assim. As coisas serão feitas astutamente, sucintamente. O aumento de IPTU virá atrás, ano por ano, 10%, 20%. Lá em Curitiba foi um aumento absurdo. Em São Paulo foi outro. Aqui na minha cidade, Uberaba, aprovaram um projeto de lei que em 4 anos aumentarão 100% o valor do IPTU. Em 4 anos também vai dobrar a renda do trabalhador? Vai aumentar o número de empregos? O ano que vem, Michel Temer já vai tirar R$10 do salário mínimo. Então as coisas funcionam assim. A carga tributária vai aumentar, o brasileiro vai se endividar, o brasileiro não vai dar conta de pagar as suas contas, e os bens dos brasileiros serão tomados, a casa irá a leilão, porque o IPTU não vai dar conta de pagar, ele vai ser inadimplente, o Estado vai e toma. É assim. É dessa maneira que vai funcionar. Para você perder sua casa. Aí, já vai acontecer, com relação à greve dos caminhoneiros, já tem a jurisprudência
que um caminhoneiro que tiver com dívida acima de R$ 2.000, ele já vai perder sua carteira. Ele não vai poder trabalhar. Aí tem os tal dos juros. Juros. Para poder pagar a sua dívida, ele vai vender o seu caminhão. Ele já não vai ter a carteira. Ele vende o seu caminhão. Quem que vai comprar? Talvez um chileno, talvez um boliviano, com subsídio do governo. Então, o brasileiro está ficando cada vez mais pobre. É dessa forma que será feito para nos empobrecer cada vez mais e depois nos escravizar. É por aí que vai ser. Então não vai ser assim, você vai ter que dividir sua casa comigo. O Brasil não é mais seu. Não, não é assim. Porque é claro que se for dessa forma, o povo vai se levantar e vai protestar. Então, os nossos inimigos, eles são inteligentes, eles são astutos, eles são perversos, eles são maquiavélicos. Eles arquitetaram todo um plano, um projeto. Isso é tudo calculado. Eles ficaram anos. Isso é como um engenheiro. Vocês lembram da torre, das torres gêmeas? Tudo projetado, tudo arquitetado, as maiores torres, os maiores prédios do mundo, anos de construção. É um projeto assim. Tá? Isso não foi feito da noite para o dia. Isso foi arquitetado, isso foi muito bem planejado. A destruição do Brasil, a comunização da América Latina é um projeto de décadas. Décadas. E eles estão implementando isso há décadas. Quantas vezes eles tentaram comunizar o Brasil? Não é uma coisa de antes do golpe de 64. Muito antes eles tentaram comunizar o Brasil. Séculos, já tem mais de 100 anos que eles estão tentando implantar o comunismo no Brasil. Desde a queda da monarquia, eles estão tentando comunizar o Brasil. Vocês precisam entender isso. Agora eu vou mostrar um áudio aqui. Depois eu vou mostrar um vídeo e um áudio. Então, vamos prestar atenção agora neste vídeo aqui. Tira o dedo aqui, por favor. Chegando uma equipe de chineses para visitar o país, certo? E vocês estão vendo, dia 2 de julho de 2018, a covardia aqui. Não existe um trabalhador, não existe um deputado, um senador trabalhando hoje. Normalmente isso aqui fica lotado de carros. Vocês estão vendo a covardia? Foi decretado um dia de feriado no país. Isso aqui é o centro do poder. Olha só a situação que nós estamos vivendo. Ponto facultativo para todos os funcionários públicos do Brasil no dia de hoje. Quer dizer, facultativo para a pessoa trabalhar ou não, eles não vão vir trabalhar. Nós estamos em condições de ficar desse jeito? Outra coisa importante aqui, ó. A visitação para a Câmara e Senado foi cancelada dia 1º de julho. Tá certo? Então esses dias eles não vão trabalhar. Eu vou mostrar aqui para vocês de novo. Ó. Preste atenção no detalhe. Outra confirmação disso. Congresso Nacional, tá certo? Tem um detalhe Salão aí, ó. Negro, visitação da Câmara e Senado cancelados, certo? O que nós vamos fazer? Enquanto isso, os chineses estão vindo aqui, ó, certo? Chinês. Ó, vendo? Estão vindo aí. Deixa ficar assim. Essa aí tá cancelado, né? Para os políticos, mas os chineses estão vindo aí. O que eles vão fazer? Será que precisa documentar o que os chineses vão fazer? O que eles querem aqui?
Fala aí. Pois é. Um amigo meu aqui que foi viajar pra Bolívia, Olha aí. ele tá contando aqui que tem lugar que não é do Brasil mais, não pode entrar mais lá. Não pode. O Exército Brasileiro toma conta. E nem as motos, nem o uniforme do Exército. É do Exército, mas as firmas que tá é do Canadá. Firma que Mesmo tá do Canadá. que explora, Não pode entrar? não pode entrar. Quantos quilos de ouro arranca por dia de lá? 2.500 quilos por dia. Quem não quer pode, nem na internet não divulga nada, porque ninguém sabe disso. Ninguém sabe. Ele foi pra Bolívia de carro e passou nesses lugares que não é do Brasil mais. Pois é. Positivo, é verdade. E quem não crê pode ir lá ver. E para começar, o Pantanal do Mato Grosso do Sul não é brasileiro, é do Japão. E a metade do Pantanal do Mato Grosso do Norte é dos americanos e dos alemãos. Você anda lá de quilômetro em quilômetro, é marcado com os toquinhos e com os emblemas na cabeça dos toquinhos. Sabe? Pode perguntar para quem mora lá. Olha aí, pessoal, tá vendo aí, ó? Isso aí é pra quem pensa que o Brasil é do Brasil ainda, tá? Fica aí, ó, eles compram tudo. Daqui uns dias nós já somos funcionários deles, né, seu filho? Já somos. Não entra mais. Todas as aldeias do Pantanal, do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso do Norte, tem um comandante americano, ou alemão, ou japonês, dentro das tribos dos índios, que eles coletam tudo de árvore, de raiz, de planta, de bicho, e manda escondido para eles. Vocês estão escutando aí, pessoal? Aí vocês ficam com brincadeira aí, ó, querendo votar nisso, aquilo aí, ó. E eles catalogam como que é deles. Muitas plantas, muitas coisas. Eles falam assim, que o Pantanal em cima é do Brasil, mas por baixo no chão solo é dos japoneses. Que eles cadastrou. Tá escutando aí, gente? Vocês ficam com brincadeira aí, tá vendo? E ele viaja muito e conhece os lugares. Foi pra Bolívia, foi pro Mato Grosso. Pois é verdade. Quem não quiser acreditar é só ir lá e ver. Então, pessoal, ontem o cara falou bem assim, ó, se vocês não querem acreditar que vocês não entram na Amazônia, em muitos lugares, é só ir lá pra ver. Aí tá meu amigo aqui contando isso aí, que viajou pra esses lugares aí, tá vendo? Mas é verdade. Ele faz um convite, se quiser ir lá ver, né, ele conhece tudo lá. Se quiser ir ver para provar, pode ir lá ou andar com quem mora lá já 30, 40 anos, que vai ver que é a realidade. Tá vendo, pessoal? Depois vocês não acreditam no que o Gustavo fala e muitos outros aí, ó, youtuber. É até triste, né? Fazer o quê, né? Sim, senhores e senhoras, é contra da carochinha que o comunismo não existe. Como eu estava dizendo, na criação do SUSP, que foi aprovado. Olha o SUSP. Com a criação do Ministério da Segurança Pública. Toda a Polícia Militar, Polícia Civil, ele vai falar do Polícia SUSP aí, é muito Federal, importante. Corpo de Bombeiros vão ficar submissos ao comando daquele ministro vagabundo do Raul Jungmann e do presidente da República, o maior bandido do nosso país, depois daquele canalha do Lula que já está preso. Sim, senhores, nós não temos o privilégio de ter uma mídia, né, que favorece o povo brasileiro, mas toda a mídia está aparelhada, jornais, revistas, TVs, igual ao Globo Lixo. Pois é, senhores, o Marco Civil da internet também está aí, bloqueando perfis, né? E daqui uns dias vai ser muito pior, porque aqueles canalhas lá do Congresso, desse Congresso vagabundo, só aprovam leis para fuder com o povo brasileiro. Exatamente. E o comunismo não existe, é conto da carochinha. Eu peço aos senhores, por amor à sua família, acordem desse sono profundo, dessa inércia. Nós somos o país mais rico do mundo, do planeta, e vivemos nessa crise camuflada. Onde que está a auditoria do BNDES, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do subfaturamento dos minérios estratégicos? Onde que está a auditoria dessas privatizações, desde a época do Fernando Henrique Cardoso? Me respondam. Essa dívida interna e externa, ela realmente existe? Uma taxa Selic tão alta dessa? Para que isso? Nunca foi feita auditoria nessa dívida interna e externa.
Senhores, acordem. Nós estamos perdendo o Brasil. E vão ser nessas eleições fraudulentas, após as eleições, vão fazer engolir goela abaixo um primeiro-ministro vagabundo eleito por aquele Congresso comunista, canalha. E aí sim, senhores, vão amargar, tal qual aconteceu na Venezuela, tal qual está acontecendo aqui no Brasil, na nossa cara, com as fronteiras abertas para a entrada de imigrantes, que nós já sabemos que existem no Brasil senegaleses, haitianos, cubanos, angolanos, venezuelanos, guerrilheiros, inclusive islâmicos, prontos para dizimar o nosso povo, com armas que passam por essas fronteiras, que os senhores veem a todo momento, esses vagabundos do crime organizado, mostrando esses AK-47, M16 e outras armas pesadas. Ai, 15, entre outros. Então, senhores, a população brasileira está desarmada. Nós temos um número de assassinatos no Brasil que é um índice que nunca se viu nessa história de toda a humanidade. Mais de 60 mil assassinatos por ano. É um índice maior do que qualquer país em guerra declarada. Nós vemos mortes de crianças subnutridas, de velhinhos nos hospitais, naquelas filas dos corredores da morte do SUS. Bitributação nas estradas com esse pedágio, que é mais um jeito desse governo enganar o povo brasileiro. Ainda mais com essas estradas mal conservadas, né? E a gente paga esse IPVA caríssimo. Nunca ninguém fala nada desses impostos tão altos no Brasil, que chegam a mais em alguns produtos, mais de 60%, que nós trabalhamos 6 meses por ano ou mais para pagar imposto. Somos escravos e não sabemos disso. E é conto da carochinha. E os senhores aceitam calados. Não se revoltam, não vão para a rua. Vão para a rua para torcer por um time de futebol. Daqueles babacas lá milionários que não tem nenhuma cultura e não falam nada para defender a nossa nação. Aplaudem esse Neymar jogando futebol e soltam foguetes quando o Brasil faz um gol. Mas estão vendo nessa Copa aí, ó, os ministros dando de 10-0 no Brasil, aqueles ministros do STF, e não fazem nada. Não vão para a rua com a gente. Não vão nos ajudar a levantar uma faixa, uma bandeira contra esse governo comunista, canalha, que está aqui no nosso país? Eu digo para os senhores, depois das eleições diretas, não houve nenhum presidente honesto no Brasil. Nenhum. Sarney, Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Temer, são todos bandidos da mesma laia, que seguem um nefasto projeto de poder do Foro de São Paulo, que é a comunização da América Latina e do Caribe. E os senhores acham que é conto da carochinha o que os senhores estão vivendo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, de desempregados. Né? Onde que está a fonte das nossas riquezas, desse país mais rico do planeta, que não recebemos só migalhas, com esse Bolsa Esmola, Bolsa Família, para controlar o povo gado que vai nessas urnas fraudulentas ainda votar nesses vagabundos? Acorda, nação. Acorda enquanto é tempo. É Brasil acima de tudo e Deus por todos nós. É triste, mas esse é o fato que nós estamos vivendo. O povo é gado, o povo é massa de manobra. Cabe a nós darmos o start, irmos para as ruas, levarmos a faixa, imprimirmos alguns panfletos, levarmos alguns cartazes e começar um trabalho de conscientização. É pouco, mas esse é um trabalho formiguinha, é um trabalho que com o passar do dia vai ganhando adeptos, a gente vai conscientizando as pessoas e com o passar do tempo nós vamos mobilizando a sociedade. Se nós não fizermos nada, nós seremos de fato escravizados de verdade. O SUSP,
que ele acabou de falar aí tem como finalidade controlar todas as polícias para, através de um só comando, de uma só voz, eles trabalharem juntos, receberem uma única ordem contra o povo brasileiro. Essa é a finalidade. Foi um grande passo dado. Eles queriam fazer isso, conseguiram fazer. As nossas forças armadas estão barradas pelo alto comando militar, que não deixam com que eles façam nada. Então nós precisamos de uma insurgência militar, e para que isso aconteça, o povo precisa, infelizmente, de provocar uma desobediência civil, o que está sendo difícil de acontecer. Tá? Então, gente, depende de nós, patriotas, que ainda estamos aqui nas redes sociais, que não se provoca uma intervenção militar em protestos em redes sociais. Nós precisamos ir para as ruas, mas nós somos poucos. Nós precisamos informar as demais pessoas. Nós precisamos fazer um trabalho de conscientização. Nós precisamos pescar pessoas, informar as pessoas das coisas que estão acontecendo, para aí sim levarmos um número maior possível de pessoas para as ruas. Aí sim as coisas acontecem, tá? Vocês viram, o Brasil já não é mais nosso, pertence à China, ao Japão, aos Estados Unidos, à Alemanha, Canadá. As nossas terras estão vendidas, entre aspas. Eles fazem o contrabando de minerais, os mais nossos ricos minerais são vendidos a preços de banana por baixo do pano. É assim que nossas riquezas são entregues. É dessa forma que a nossa terra não nos pertence mais. É dessa forma que eles têm o controle. E nós perderemos os nossos bens materiais. Não é a pessoa chega lá e fala, é meu. Não vai ser dessa forma assim. Devido à alta dos impostos, à quebra da economia, nós perderemos legitimamente, nós perderemos legalmente os nossos bens. Aumento do IPTU, perda dos nossos empregos, defasagem do salário mínimo, endividamento. Nós não daremos contas de pagar as nossas contas, o IPTU, o IPVA, seremos endividados e vamos perder tudo. E aí, dessa forma, o Estado toma posse e entrega para outras pessoas. É dessa forma que nós entregaremos de mão beijada os nossos patrimônios para os estrangeiros. Então, se nós não acordarmos, se nós não lutarmos, nós perderemos tudo e seremos escravizados. É isso que eu gostaria de compartilhar para você. Abra o olho e lute enquanto é tempo. Porque depois não haverá mais tempo. Alguns estão escrevendo aqui. Então vá para fora do país. Como? 200 milhões de pessoas vão para fora do país. Não existe essa possibilidade. Mas existe uma possibilidade muito mais viável e simples de resolver. Com uma semana, se metade da população for para a rua, nós resolvemos o problema. Mas para isso é necessário conscientização. Ok? Deus abençoe a todos, compartilhe a live. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E se Deus quiser, amanhã eu estarei aqui com mais uma transmissão ao vivo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.